Bom dia, gente! Finalmente, Olá, bom dia! bom dia, tudo bem? Tudo? E aí, Andrei, você fala de onde? Eu falo do Rio de Janeiro. Olha só, carioca. Você Sim. é carioca ou você mora aí agora? Não, eu sou carioca desde sempre, desde pequenininho. Desde pequenininho. Conta aí um pouco sobre você, Andrei. O que que você faz hoje? Hoje eu curso Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou no sexto período e desde sempre desde o início da graduação, eu quis estudar fora, entendeu? Então, tipo, no primeiro ano, eu me lembro já escrevendo num bloquinho de notas que eu tenho sobre estudar fora, no primeiro ano de faculdade. Aí depois, durante 2 anos depois, eu meio que esqueci disso, né? Que chegou a pandemia, veio o corre-corre de faculdade. Aí eu meio que esqueci desse objetivo de vida. Aí esse ano eu decidi retornar algo que precisava eu, né? Retornar a coisas que eu tinha sonhado antes. Então, tipo, estudar nos Estados Unidos é uma dessas coisas. Então, eu estou muito empolgado com tudo isso e grato pelo conteúdo de vocês, né? Tudo que você Show de bola, produz. Andrei. Você tem o perfil perfeito que a gente está buscando aqui para orientar a respeito de estágio acadêmico. Você já tem uma trajetória aí na faculdade. O que que você já fez na Sim. faculdade, assim? Olha, como vocês disseram, né? Tem aquele estudante que é o gênio, tem aquele estudante que é bom de matemática. Eu estou no grupo dos comprometidos, entendeu? Eu, na, na, na faculdade, eu me envolvo em tudo que, tipo assim, me faz crescer de alguma forma. Seja evento, palestra, iniciação científica, um bocado de coisa. O que eu tenho para acrescentar no currículo, né, para enviar como experiência, seria eu tenho boas relações com os professores da minha faculdade, então o que não faltaria seria uma carta de recomendação, por exemplo. Eu fui membro fundador de uma liga de investimento, uma liga da Rural, que tipo, cujo objetivo é aproximar os estudantes da Rural ao mercado financeiro. Então a gente meio que causou impacto na faculdade na hora da criação dessa liga, entendeu? A gente conseguiu alcançar bastante gente e fazer com que essas pessoas se encontrassem de alguma forma no mercado financeiro. É que às vezes a gente está na faculdade, está perdido do que fazer e a gente criou essa liga para tentar aproximar a galera mesmo de coisas que a gente não aprende na sala de aula. E a Uhum. iniciação científica que eu faço atualmente também pode agregar nesse. Legal, nesse vínculo para falar com o professor. Eu vejo assim que você que tem muita, você fez bastante coisa. Você realmente é um perfil comprometido, hein? Tá de parabéns, porque eu durante a faculdade não tinha essa mentalidade ainda de, meu Deus, tem que aproveitar tudo que der aí, mesmo que às vezes eu acho que eu não goste, porque você pelo jeito já deve ter uma certa afinidade com pesquisa, né? Sim. Sim. Sim, né? Minha. E o que eu tento passar é porque às vezes assim, às vezes a gente fala, ai não, mas eu não quero fazer pesquisa, eu quero, né, quero trabalhar numa multinacional, quero ir para uma empresa, quero isso, quero aquilo. Só que a gente é muito novo para saber o que a gente quer. E a gente só sabe o que realmente quer quando experimenta um pouco de cada coisa, né? Então, muito bacana que você está se dando essas oportunidades de fazer um pouco de cada coisa, para depois, no futuro, você falar, não, realmente, eu acho que é isso que eu quero fazer. Então, que fique aqui para quem está assistindo, se inspirar aí no Andrei, que realmente é um perfil comprometido 100%, tenta de tudo, e essa é a hora de tentar de tudo, né? Caramba! Quando a gente é jovem assim, que é a hora de fazer de tudo um pouco. Não quando a gente tá velho aqui agora, igual eu, querer atirar para tudo que é lado, aí já não dá. Andrei, vamos lá, deixa eu te dar umas orientações. Como você tem bastante coisa, o que que eu viria? Que talvez na hora de querer fazer um e-mail, você fosse querer falar tudo que você faz, sabe? Porque você pensa assim, meu Deus, eu tenho que falar porque ele vai chamar atenção. E não é legal, confundiria muita coisa, querer o teu e-mail, o teu primeiro e-mail não é um CV, né? Então você não quer colocar o máximo de coisas possíveis, pelo contrário, o que você quer, você acompanhou a jornada, os 3 dias que a gente já Sim. deu? As 3 Aham. palestras? Show. O que que a gente passou lá, né? Que é a paixão por pesquisa que chama a atenção de um professor. Então, claro que se você já fez alguma pesquisa, isso aí deve ser mencionado lá. Uhum.
talvez alguma ou outra matéria que você cursou que tem muito a ver com a pesquisa do professor. Então, o que a gente gosta num primeiro e-mail? Que você traga coisas que se relacionam com a pesquisa do professor. Tem gente que questiona, mas eu não tenho experiência. Bom, todo mundo cursou alguma matéria na faculdade, né? Você vai usar a tua matéria que você cursou, às vezes tem matérias que você faz algum trabalho que é escrito, que você teve que pesquisar artigo. No Brasil, a gente ainda é muito cru na hora de fazer um trabalho, de querer usar fontes em inglês, né? Então a gente vai pelo mais fácil, procura a literatura lá em português que tem disponível. O que diferencia você? Bom, você vai fazer um trabalho lá de uma matéria de economia sobre algum assunto. Caramba, cara, expande. Vai lá, digita no Google artigo em inglês, começa a pegar fontes americanas, né? Então eu tenho incentivado muito o pessoal a fazer isso. Quando a galera quer escrever algum artigo, né, para mandar e tudo mais, eles estão muito pegando fonte brasileira e não se dando essa oportunidade de colocar citações, referências americanas, né? Então, isso é bacana quando você tiver essa oportunidade de fazer um trabalho, um artigo, priorize ter referências que estão em inglês, né? Isso vai te ajudar lá no futuro com a comunicação. Então, assim, para você, um bom e-mail seria a hora que você vem, fala um pouco da sua experiência de pesquisa, cita alguma matéria que tem a ver com a pesquisa dele e fala assim que isso que você fez acabou trazendo interesse e aí você acabou achando a pesquisa dele que se relaciona de tal maneira com o que você viu dessa forma, sabe? Você faz esse link. Não é uma coisa perdida no e-mail. Por exemplo, eu fiz isso e eu achei a tua pesquisa legal. Você tem um estágio para mim? Né? Isso aí não é um e-mail método Pentágono. O e-mail método Pentágono é o quê? Você está usando ou uma matéria que você fez, ou um trabalho que você escreveu, ou você fala que foi pesquisar por N motivos alguma coisa, você vai falar que você fez uma IC e blá, blá, blá. E durante isso, você se interessou por tal assunto e você acha que se conecta com aquilo ali do professor, de certa maneira, por causa de tal coisa. Você não precisa criticar o trabalho dele, sabe? A gente não quer que no primeiro e-mail vocês façam uma crítica ao artigo do professor, né? Você é um aluno da graduação, você não está ali para criticar um artigo que um professor publicou, né? É apenas linkar o que você se relaciona com essa pesquisa, por que essa pesquisa te motiva, sabe? Isso aí é uma coisa que quem está no meio científico tem que saber falar. Por que aquela pesquisa te motiva? E não precisa, às vezes as pessoas têm a ideia que essa motivação tem que ser pessoal. Sabe? Às vezes assim, eu passei dificuldade na minha vida, daí me motivou a estudar economia de tal coisa e tal coisa. Não, não precisa ter essa conexão pessoal. É uma motivação do tipo assim, algo está faltando que não foi 100% desenvolvido. Vamos dizer assim, você lê um artigo que citou tal coisa. Sempre tem uma brecha que não fechou. Sabe? Alguém estudou tal coisa, mas não estudou todos os vértices. A sua motivação é o gancho que está faltando. Você que tem um pouco de familiaridade, acho que você pega bem isso que eu estou falando, né? Entendi. Então, é uma forma que a gente pode agregar para a pesquisa, no caso. Isso, exatamente. A motivação é isso. Você está lá falando assim, já existem artigos que estudaram isso, isso e isso, mas esse detalhezinho aqui ainda falta, nós poderíamos elaborar mais, lá. E sabe, às vezes isso aí nem vai para frente, vocês acabam pesquisando outra coisa. Mas a maneira que você se comunica com o professor chama atenção. Porque são poucos alunos que sabem escrever dessa maneira. Aí vem um aluno da graduação que escreve dessa maneira, a primeira coisa que o professor fala, caramba. E tem muito professor americano que está valorizando pegar aluno estagiário pensando na pós-graduação. Sabe? Porque, por exemplo, eu tive uma conversa com o meu orientador de doutorado da época, esses dias, ele falou, Sara, como que eu faço para trazer alunos de pós-graduação para a LSU, né? Porque é difícil, é muita universidade. Como que você vai lá escolher para aplicar para tal universidade? Eu falei, professor, através de estagiário é a melhor maneira de você testar se aquele aluno tem o perfil que você está procurando e tudo mais. Então, hoje em dia, tem muito professor que pega estagiário pensando no futuro. Falando, esse cara aqui, se eu já ver que ele tem perfil, né, eu vou convidar ele para fazer um PhD e tudo mais. Claro que daí depende da tua vontade de querer seguir por esse caminho. Mas eles têm essa mentalidade também. Então, quando ele vê que um aluno que está na graduação se comunica dessa maneira, ele vê todo o potencial que a pessoa tem para se desenvolver, já que, como eu estou dizendo, às vezes a gente acha que, Sara, mas todo mundo manda e-mail assim. Não, gente. Os e-mails não são assim, os e-mails são mal feitos.
a galera tem essa intenção assim, não, eu tenho que mandar o máximo de e-mails possíveis, né? E aí não capricha na qualidade do e-mail, não se conecta. Se você acompanha a jornada, você viu que a gente falou assim, brincando, né? Que o professor ele tem detector de copia e cola. Então, assim, aquele e-mail lá bateu, isso aqui eu já, 30 por dia eu recebo. Nem vê, né, Andrei? E a pessoa, como vocês disseram, a pessoa tem que ter uma certa confiança daquilo que ela está fazendo. No e-mail, você tem que passar a empolgação, ele tem que ver a sua empolgação, né, daquilo que você está vendo, para que ele realmente, para que aquilo chame a atenção dele, né? Então, falar, tipo, confiança está muito em falar, tipo, querido professor, né, dear, eu posso agregar bastante a sua pesquisa, entendeu? Colocando mais ou menos você como um certo protagonista, entendeu? Claro. Eu posso, entendeu? Não, talvez eu poderia agregar alguma coisa. Com certeza. Pode ser firme no argumento, sabe? Eu não gosto muito de e-mail que fica querendo fazer muito elogio, assim, a tua pesquisa é maravilhosa. Eu acho que não é aí que você conquista o professor. Você pode até usar um adjetivo ali no texto falando isso, mas às vezes a gente pega muito e-mail assim que todo parágrafo fala, não, eu amei a tua pesquisa é muito boa, a tua pesquisa... Na verdade, assim, o que você tem que passar? A chave disso tudo é a motivação. Se o professor ele começa a ver que você tem uma motivação por tal coisa, ele entende que você realmente é uma pessoa que sabe o que você quer. Sabe? Então, essa parte da pesquisa, de saber o que você está falando. E como que, às vezes, quem não tem muita experiência com isso, adquire? Lendo, sabe? Às vezes a galera acha assim, que para você conseguir falar isso, não, mas eu tenho que ter feito pesquisa. E não é. A gente adquire a habilidade de escrever lendo artigo científico. Vou te dar aqui um conteúdo, que é um pouco do conteúdo que a gente tem lá no no módulo de habilidades, né, do nosso programa do Partiu USA, quando a gente dá habilidades de iniciação científica, metodologia. Quando você está lá num artigo científico, você vai lá e baixa no Google Scholar um artigo da tua área, e você lê o parágrafo de introdução, né, geralmente é um tanto assim de introdução, no máximo, assim, artigo muito longo é uma página, mas se não é um parágrafo desse tamanho. Quando você chega lá no final, o porquê que ele foi fazer aquele trabalho, por que ele está fazendo aquele estudo. A motivação vem em cima, né? A pessoa vem e fala, não, porque tal literatura faz isso, tal faz isso, tal faz isso, mas existe um buraco em tal coisa, então por isso eu estou estudando tal coisa. Então, quando você lê a introdução de um artigo, você tem que entender por que ele fez aquele estudo. Afinal, se já tem um estudo de tal coisa, você não faria aquela pesquisa, certo? Você está fazendo porque algo te motivou a fazer. Então, assim, quando você começa a ler bastante artigo, bastante primeiro parágrafo, você começa a entender que é mais ou menos isso que você tem que passar num primeiro e-mail, sabe? Sim. Porque, de certa maneira, você pode propor alguma coisa que vocês poderiam estudar juntos. Você não vai propor um projeto de pesquisa, né? Você ainda está na graduação, você não tem toda essa base. Às vezes você nem tem... Assim, você vê um pouco do que o professor faz, mas você não tem conhecimento profundo sobre se hoje, no ano de 2021, ele está fazendo tal coisa. Imagina que poderia agregar de pesquisar. Então, esse tipo de coisa. Sim, sim. Isso é super interessante. Eu fiz umas perguntas aqui. Se você... Manda! Não, Andrei, você está 100% aqui disponível para sua mentoria. Não, tipo, esse estágio acadêmico, né, que a gente pode pesquisar como Summer Job ou intercâmbio. Eu estou no último ano da faculdade. Último ano, faltando um ano e pouquinho para eu terminar. E, além desse estágio acadêmico, a pós-graduação, eu também conseguiria pós-graduação ou mestrado gratuito? Boa. Então, olha só, na verdade, assim, você não precisa ter um estágio acadêmico nos Estados Unidos para quando estiver se formando aplicar para o mestrado ou PhD, que é o doutorado. No entanto, se você fizer um estágio acadêmico nos Estados Unidos, as opções que você tem de universidade, elas melhoram, assim, exponencialmente, né? Então, você vai poder tentar universidades mais renomadas. Por quê? Porque você vai ter uma carta de recomendação de um professor americano, né? Eu lembro de você falando exatamente essa questão. Quando você vai para os Estados Unidos uma vez, depois as portas se abrem mais ainda, por você ter assim, isso. Tipo, as possibilidades melhoram do que você pode buscar, né? Então, o que acontece? Você vai lá e faz um estágio acadêmico.
faz bem feito. Inclusive, eu quero citar isso porque o meu professor ele falou assim, mas Sara, sabe qual que é o problema? O estagiário, depois que eu der a experiência para ele aqui e uma carta de recomendação, será que ele vai querer ficar aqui? Porque daí acaba que o quê? Você meio que começa a perceber, caraca, eu posso ir para universidades melhores, né? Então, até para isso, às vezes, para o professor que te deu o estágio, fica um pouco difícil de segurar. Eu acho que o professor segura o aluno quando ele cria um vínculo muito bom. Porque um conselho que eu já te dou, se você pensa futuramente em aplicar, é que às vezes o orientador, isso para PhD, para doutorado, tá? Às vezes o orientador, ele é mais importante que o programa em si, tá? Porque assim, você vai ter uma relação com ele muito próxima por muitos anos. Se esse professor tiver um networking legal, no futuro ele te coloca, ele te ajuda, sabe, a se colocar no mercado de trabalho. Então, às vezes, a prioridade, na minha escolha, se eu estou assim em dúvida, eu iria pelo professor do que pelo nome da faculdade. Agora, claro, se às vezes você está ali entre Stanford e uma universidade não conhecida, acho que daí você pesa mais para a universidade, né? Mas esse é o exemplo. Então, por exemplo, você vai e faz um estágio acadêmico, você faz um bom trabalho. O que acontece? Além do teu currículo, que vai dar um up, né? Você tem a carta de recomendação do professor americano. Isso melhora a tua aplicação exponencialmente, como eu disse. Você vai conseguir melhores oportunidades. Além disso, dependendo do trabalho que você fizer nesse estágio, você consegue até publicar um artigo. E aí você vai publicar um artigo com um professor americano em inglês. O teu currículo vai ser, tipo assim, excepcional, porque o número de pessoas numa graduação que consegue esse feitiço aí, esse fato, é muito baixo. Então, você realmente melhora o teu perfil muito. E aí, o que acontece? Ai, Sara, se eu já tô lá, eu já fico lá para o PhD, eu emendo tudo, como é que é? Eu acredito que você tem essa dúvida. O que acontece? Tudo depende do período, porque quando você aplica para pós-graduação, você aplica final do ano para começar no fall. Ou você pode aplicar para o spring, que é janeiro, mas você também aplica agora, setembro, outubro, né? Para quem quer o janeiro, que é o spring. O fall, quando você aplica em dezembro, janeiro, é para começar em agosto. Então tem essa timeline, sabe? Então dependeria de quando você está fazendo o estágio. Por quê? Porque às vezes você pode estar fazendo estágio e estar aplicando simultaneamente para os programas, tá? Então, por exemplo, a gente tem um caso de uma mentorada nossa, a Luana, até que apareceu na jornada bastante, que está lá na Texas Tech fazendo pesquisa em Meat Sciences, que uma das coisas que elas vêm pedir para a gente antes de ir é, meninas, eu tenho intenção de fazer o PhD. Eu já chego no meu estágio, porque deu bem o período. Pensa só, ela chegou esse mês lá e as aplicações são agora em dezembro. E ela quer essa faculdade, ela quer essa Texas Tech. Por quê? Porque é referência na área dela. Ela falou, Sara, eu já chego falando pro professor que eu quero PhD, né? Aí a gente deu uma orientação para ela. Falou, ó, Luana, chega e trabalha bem. O teu objetivo vai ser demonstrar um bom trabalho. Só que você não precisa esperar muito. Não precisa passar de um mês. Você já pode tocar no assunto com o professor de PhD. Sabe o que aconteceu? Não deu um mês, o professor chamou ela e falou, Luana, vamos conversar sobre o PhD? Porque ela já tinha sinalizado para ele que ela tinha vontade, sabe? Então, assim, o professor americano, ele não vai deixar passar a oportunidade. Ele tá com o estagiário ali, é bom, já tá se familiarizando com a pesquisa dele, ele quer que você fique. Então, nesse caso, o próprio professor chamou ela para uma conversa, e daí foi tudo bem, tudo certo. E o próprio professor, ele dá uma carta de recomendação para ela aplicar para o próprio programa. Não que teria tanta necessidade, porque praticamente quando o professor te quer, é só se você não cumprir requisito do TOEFL, não mandar as 3 cartas, tipo assim, se você não cumprir a burocracia, aí não tem como passar por cima, sabe? Mas dessa maneira, se você quiser ficar no próprio estágio acadêmico, na própria universidade para o PhD, é super fácil, vamos dizer dessa maneira. Se você quiser aplicar para outras universidades, aí você faz a tua aplicação da mesma maneira para outras universidades e usa a carta de recomendação desse professor. Pode ser que você não consiga casar tão bem os tempos. Aí o que vai acontecer? Você vai voltar para o Brasil, terminou o teu estágio, você volta para o Brasil, termina as papeladas, às vezes você tem que se formar que você não colou grau ainda, né? Que pode ser o teu caso, você cola grau, tudo bonitinho. Você tira o outro visto, porque o visto de estágio acadêmico não é o mesmo visto de PhD.
Você vai lá, troca de visto e você retorna para os Estados Unidos, tá? Então, na maioria das vezes, é isso que vai acontecer. Você vai fazer o estágio, às vezes você aplica durante o estágio, às vezes você pode ser aprovado enquanto você faz estágio, mas, de certa maneira, quase sempre você vai ter que voltar para o Brasil trocar de visto. Porque se você tentar trocar de visto nos Estados Unidos, o processo demora demais e pode correr o risco de perder o tempo. Então, a própria universidade recomenda que o estudante volte para o país, troque o visto no consulado americano e daí retorne para os Estados Unidos. Sim. E qual é o tipo de visto para o estágio acadêmico? É o J1, tá? O J1. Tem algumas categorias dentro do J, mas é o J1 que você precisa para estágio acadêmico. PhD, quando a bolsa vem da universidade, 99% dos casos você vai ter visto F1. Por isso que eu estou falando que é diferente. É J1, F1. Alguns poucos alunos, quando conseguem recurso extra ou que a universidade deixa você escolher o visto, vão fazer PhD com visto J, mas é muito mais raro, tá? Questão de gasto com passagem aérea é com a gente, né? Eles só pagariam no caso da bolsa lá. Isso. A gente já viu professor que bancou passagem aérea. Só que aí é em casos mais raros, em que, assim, você realmente tem um diferencial muito alto e que o professor está disposto a pagar além do que é o padrão dele para que você vá, sabe? Sabe quando, por exemplo, assim, o professor quer muito você, só que para você não tem dinheiro nem para passagem. E aí você fala real, fala, professor, nem para passagem eu tenho. E aí ele tem essa possibilidade de querer bancar. Depende dele, não existe algo que proíba. Só que se você perguntar, Sara, qual que é o padrão? O padrão é você arcar com a sua passagem e com o seu visto, tá? E o professor pagar o teu salário mensal. Esse é o padrão. No entanto, é possível que um professor pague a sua passagem, dependendo da negociação, sim. Sim, é igual aquela questão que vocês falaram. Às vezes o professor ele não vai entender muito sobre o visto. Então, por isso que você tem que estar bem ligado para você tomar frente disso e não deixar a oportunidade de escorrer pelas mãos. Exato. Ao longo desse tempo trabalhando com isso, o que a gente percebeu? Que existiam muitos professores que não tinham feito isso antes, mas que quando o aluno contatava ele, queriam, né? A gente mostrou vários exemplos durante a jornada, assim, de professores. Eu não sei bem como isso funciona, mas com certeza eu quero poder te dar essa possibilidade e tudo mais. Essa é a hora que você dominar todo o processo faz com que o professor te contrate, sabe? E aí você não precisa partir do zero para trás de outro professor que já fez isso, que já está acostumado. Então, por isso que a gente quer que vocês dominem cada passo do método Pentágono, porque isso garante que você não vai deixar a tua vaga escapar por bobagem, entendeu? Então, se você sabe isso, você vai tranquilo. Se eu me deparar com um professor que não sabe, eu não preciso ficar assustada. Eu sei explicar para ele como é que faz, sabe? Então, por isso que é importante. Entendi. No currículo, quando a gente faz o currículo, no caso, ele pode ter objetivo, educação, no caso, a formação, experiência, cursos e certificados. O meu, por exemplo, ele tem objetivo, education, que seria toda a minha trajetória de educação, que eu fiz um curso técnico e a faculdade. Tem experience, exatamente essa de ter fundado uma liga de investimentos e ser um Undergraduate Research Assistant, e não um Initiative Scientific Initiation. E outra coisa que eu gostaria de perguntar. Como é que eu poderia colocar que eu fui fundador de um programa de extensão na minha faculdade? Vamos lá. Eu colocaria assim, no tópico da função. O que eu gosto num currículo é que ele seja padronizado, tá? Então, por exemplo, você está lá na seção de experiência. Você tem tanta opção de colocar cargo, como colocar... Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Você pode pôr estagiário ou estágio, certo? Você tem a possibilidade de usar a palavra como você é o sujeito ali, estagiário ou estágio. Então, você pode usar as duas coisas, intern ou internship, por exemplo. Só que se você usar intern, todas as funções use da mesma maneira, né? Estagiário, fundador, participante. Se você optar pela outra opção, vai ser estágio, programa. Tipo assim, não usa num você coloca lá a função e no outro você coloca o cargo, sabe? Sim.
consegue Então, eu posso colocar desenhar aqui? Founder, por exemplo, Founder. Você pode colocar Program, como você colocou lá em cima, por exemplo, que você foi um Undergraduate Research Assistant, você pode colocar agora Program Founder. O que é importante aí? O que é importante aí que eu vou te explicar? Quando você lê fundador de um programa, não fica claro o que você fez ali, qual era o programa e tudo mais. Quando você tem esses cargos que não transparecem o que foi feito exatamente, é importante que você venha abaixo dessa função e descreva, não com um texto lá achando que é uma redação, mas ou você faz uso de bullet point, ou você escreve um parágrafo curtinho assim de 2 a 3 linhas no máximo, descrevendo, você foi fundador de um programa durante a graduação, por exemplo, tá? Mas o que você fez? Qual que foi o projeto? Qual que foi o programa? Quais que foram as suas atribuições como fundador, né? Então você pode valorizar. Isso, você valoriza a experiência ali, nessa hora que você coloca o parágrafo. Dessas 3, 4 linhas, então. Isso, perfeito. Ou bullet point, né? Você coloca cada coisa que você fez ali em uma bolinha, né? O marcador que fala, marcador. E você não faz em forma de parágrafo, você faz em forma de tópico. E aí você consegue usar mais o vocabulário ativo, que é quando você começa com verbo, sabe? Você começa a frase com verbo. O padrão de currículo americano é quando você vai descrever a atividade e começa a frase com o verbo. Entendi. Eu estava pensando em fazer um currículo normal, com uma página, e atrás, em uma segunda página, só colocar essas atribuições, tanto da pesquisa quanto do grupo de extensão, mas acho que não é necessário não. Né? Não, faz junto com o CV, ao longo do CV. Talvez neste caso o teu CV passe de uma página, mas se ficar até 2, tá ok. Mas faz ao longo do próprio CV, tá? Não faz 2 documentos separados. Outra coisa que você comentou ali, não se coloca objetivo para esse tipo de currículo. Por quê? Por que você não coloca? Porque você está contatando o professor por e-mail e no e-mail você já está deixando claro o que você quer, tá? No e-mail você está passando o tipo de experiência que você quer e tudo mais, o tópico que você quer pesquisar. Então, tira isso do seu currículo que fica melhor. Beleza, excluiu. Aí você teria alguma dica para quem é da área de economia para conseguir? Porque... Eu ia te fazer uma pergunta, Andrei. Você já fez alguma coisa que tenha a ver com simulação, otimização, computacional? Tá. Computacional... Não, mas eu tenho habilidades técnicas nesse âmbito, no caso. Eu teria para pelo menos descrever. Um laboratório de computação, por exemplo, para aprender a usar determinado programa de estatística, por exemplo. Sim, eu gosto bastante de quando a gente adquire habilidades com ferramentas, tá? Sim. Então, pode ser 2 coisas. Ou você aprende algo, por exemplo, estatística a gente fala, porque realmente estatística serve para qualquer área. Você pode ir da engenharia para economia, para biologia, para jornalismo. Estatística serve para todo mundo. Então, é algo interessante de se adquirir. Mas eu vejo que economia também é uma área que dá para fazer muita simulação. A tua pesquisa ser simulação. Então, assim, você fazer um modelo matemático para estudar determinado comportamento do cenário econômico, sabe? Testar hipóteses através de um determinado conjunto de dados. Eu tive 3 matérias relacionadas à estatística. Estatística básica, estatística aplicada à economia e a econometria, que ensinava, inclusive, isso. Teste de hipótese. Então, isso eu posso eu posso entrar nisso, então, na hora que eu estiver escrevendo alguma coisa, né? Pode. Provavelmente, quando você começar a olhar lá os sites dos professores da área de economia, você vai ver bastante professor de economia. Como que você sabe se eles utilizam, assim, simulação e tal? Ou tá na descrição da página, ou quando você abrir o artigo científico do professor, você começa a ver, tá? Pelo tipo do artigo, o que está escrito. E aí, o que acontece? Isso aí são pesquisas quentes.
que recebem muito recurso, essa parte de simulação, porque, de certa maneira, ela não é só computacional. Esse tipo de pesquisa, ele mistura dados reais, tá? Que foram coletados, às vezes... não sei se você já ouviu o podcast que a gente tem com o Gustavo do Business, em que ele descreve um pouco da pesquisa dele no PhD, ele já se formou, hoje em dia ele é professor lá, e ele fala que eles pegaram, por exemplo, dados de determinado setor lá, que existiam, então eu vou inventar porque eu não lembro a pesquisa dele, mas você vai lá e pega dados sobre mercado, né? E tal, os dados reais são esses, e você faz um modelo matemático, só que o teu modelo tem que funcionar. Como é que você sabe que o teu modelo funciona, né? Quando você utiliza esses dados dentro e converge, enfim. A área de economia, com certeza, tem muita coisa nisso. Então, se você é uma pessoa que tem essa habilidade computacional, você pode ir por esse lado. Se você falar, Sara, mas eu não tenho, não é muito a minha praia, aí você vai pro outro lado. É bom essa dica mesmo. Gostei dessa dica. A minha área de interesse, no caso eu separei aqui, seria economia, políticas públicas, ciência política, ciências sociais e desenvolvimento regional. Eu já dei uma olhada por cima, existem algumas universidades que têm, como as grandonas também, como Harvard, Stanford, e a Universidade da Califórnia. Eu procurei esse tipo de oportunidade lá e realmente tem. Eles têm uma aba lá em que você pode se inscrever para esse tipo de estágio ou contratar o professor direto. Aí meio que deu uma luz assim, eu falei, não tem oportunidade na minha área. Porque o meu maior medo era esse de, por ser economia, uma coisa que não fosse tão prática como engenharia, não ter, né? Então, eu dei uma confirmada, tem bastante gente que é até importante lá nos Estados Unidos até nessa área. Você viu? Às vezes as pessoas têm a impressão assim, porque não tem laboratório, né? Você não vai lá para um laboratório mexer com química e tudo mais, não faz. Não tem sentido algum. Porque quando a gente fala que se tem PhD, tem pesquisa, é justamente para mostrar o quê? O PhD, ele quer dizer o quê? Que é um doutorado em pesquisa. Então já vou aproveitar até explicar, porque às vezes a galera fala assim, mas qual que é a diferença? PhD é doutorado, só que nos Estados Unidos tem vários tipos de doutorado, não é só um. Não existe só a nomenclatura doutorado. Então tem o doctor lá que é de... Eles mudam a nomenclatura. Quando é PhD em alguma coisa, quer dizer que é um doutorado focado em pesquisa. Então quando você acha a sua área de PhD, é porque você sabe que faz pesquisa. E o que acontece? Por mais que você fale, Sara, mas será que na minha área eu preciso estar presencial? Você fazer uma pesquisa em grupo presencial é incomparável, né? Não sei se você está acompanhando aí os dados da pandemia, mas mesmo os setores de tecnologia, como a Amazon, a Apple, todo mundo está voltando presencialmente. Porque por mais que você pode fazer o mesmo trabalho através do seu computador, você está no mesmo ambiente de troca de ideia ali em tempo real, com o teu grupo, com a pesquisa, é assim que a coisa avança. Sabe, não é a mesma coisa você fazer um trabalho remoto do que você estar ali no cotidiano junto com o professor, com outro aluno de PhD que você vai auxiliar. Então, mesmo para essas áreas que talvez o presencial não seja fundamental, há um ganho quando é presencial. E o professor sabe. E como eu te disse, além disso, muitas vezes os professores já usam o estágio acadêmico para conhecer o aluno presencialmente, no dia a dia, na rotina, ver se ele é comprometido, se ele é pontual, para oferecer uma posição futuramente na pós-graduação. Então, eles também fazem questão disso, tá? O que eu queria só talvez te dar um conselho que você comentou que viu em determinados sites, vagas divulgadas para aplicar. Toda vez que você vê isso, o ponto só é que a concorrência aumenta, tá? Porque a partir do momento que uma vaga foi divulgada num edital, você pode ter certeza que vai chover candidato para aquela vaga. E aí já não é mais tão fácil chamar atenção, porque inclusive muitos alunos americanos acabam aplicando de outras universidades, pessoas de outros países aplicam, então fica mais concorrido. Não quer dizer que não é para você tentar, tá? Com certeza você deve, eu acho que essa é a hora de tentar de tudo. Mas quando você usa essa outra metodologia que a gente vem mostrar do método Pentágono, você acaba potencializando as suas chances de conseguir um match melhor com o professor, sem ter tanta gente focada naquilo ali, sabe? Sim. Como
como vocês disseram também, é questão de você ir atrás de uma oportunidade que, por exemplo, não existe. Então, por isso que é importante você contatar direto com o professor. Sim. Eu estou nas dicas de vocês. O André acompanhou bem a jornada, não está nada perdido não, André, está de parabéns. Jamais. Uma oportunidade dessa, você não encontra... É muito fácil, show de bola, né? Eu estava um pouco perdido, porque eu participo de alguns grupos de pessoas que já estudaram fora, mas sempre a informação é incompleta, é desencontrada, você tem que ficar pesquisando em vários sites, né? Mas vocês trouxeram de uma forma bem compactada e bem completa. Exato, é um caminho bem objetivo que dá para a pessoa aplicar, né? Então basta ter aí foco, ir atrás, se dedicar realmente e seguir o caminho. Então, essa opinião não vou precisar para o estágio acadêmico? Não, se você está com essa dúvida, não. Estágio acadêmico você não precisa. A carta de recomendação pode surgir, Sara? Pode, pouco provável. É difícil o professor nessa fase de estágio pedir uma carta de recomendação, mas se ele pedir, você vai estar preparado para pedir para um professor seu uma carta de recomendação. Pode ser um professor que você já fez matéria e foi bem, pode ser um professor você que já fez pesquisa, que fez pesquisa, enfim, qualquer projeto, qualquer professor que você teve algum tipo de relacionamento, seja em sala de aula ou em outros projetos externos, você pode pedir uma carta de recomendação se o professor pedir. Não vai ser formal, igual a aplicação de pós-graduação, que você manda através de um portal e tudo mais. Não, seria no próprio e-mail, o professor pedir, ou pedir para o professor enviar direto para ele. Pode ocorrer, mas não é comum, tá, Andrei? Outra coisa, no Partidos Universitário a gente fala um pouco isso na parte de CV, que você pode colocar recomendantes no teu CV, porque de certa maneira traz uma certa credibilidade para o estagiário, quando ele fala que ele tem recomendantes, se o professor quiser, tá ali para pedir uma carta, sabe? Boa. Vou colocar. Se eu tiver a oportunidade de colocar para ele ver, nossa, esse currículo é diferenciado, vou colocar. Isso, mas não precisa de SOP, carta de motivação, enviar histórico escolar é raríssimo também, tá? Do professor falar, Andrei, você vai bem, deixa eu ver teu histórico. Sei lá, talvez eu tenha visto isso acontecer 0,1% das vezes, tá? Mas se acontecer com você, Andrei, você manda o histórico incompleto, tá? O que você tiver até hoje é em inglês, traduz, tá? Não manda nunca em português, porque o professor americano não entende português. Sim, com certeza. Só se você contatar um brasileiro, né? Às vezes vocês acham brasileiros que estão nas universidades americanas, daí nesse caso até vai. Entendi. Habilidades comportamentais não precisa colocar no currículo. Não coloque. É mais soft skills relacionadas à técnica. Isso, a soft skills você se vende mais através de uma entrevista, tá? Então, se lá você tiver uma entrevista, eu acho que a pessoa consegue falar mais através das experiências que ela vai contando ali, e não é experiência que eu tô falando de pesquisa, experiência da tua vida, que você tá ali conversando com o professor, você demonstra soft skills através de uma conversa. Currículo não pega bem você ficar falando, eu sou proativa, eu sou pontual, porque é tudo você falando de você mesmo, que é a realidade por trás daquilo ali, né? Qualquer um pode pôr ali que fala bem, que é legal, que trabalha bem em grupo, isso é um monte de balela. Então isso aí você pode tirar fora do currículo. Entendi. Nossa, acho que eram essas minhas dúvidas. Eu anotei algumas aqui, todas já foram respondidas. Não, o Andrei veio preparado para a entrevista. Se fosse entrevista com o professor, o Andrei ia se dar bem, porque se preparou, já estava ali com tudo na ponta da língua. Gente, eu quero primeiramente agradecer ao Andrei por ter participado. Não, eu falei que agora o próximo foco é no TOEFL ou no GRE, né? O Andrei já tá pensando lá na frente, caramba, Andrei. Vamos focar no estágio. O estágio não precisa de TOEFL às vezes? Não, zero, você não precisa de TOEFL. Você não precisa de proficiência de prova de inglês, não precisa de GRE, tudo isso aí que você tá falando é pós-graduação. Graduação.
Então, assim, ó, foca no teu estágio, conseguiu o estágio, você começa a pensar lá pra frente, já que você quer pós-graduação, no TOEFL, por exemplo. Aí é uma boa hora. Claro que você já deve estar estudando inglês, né? Não tem por que não estudar. Estuda em casa, todo dia. Sim, eu tenho nível avançado de inglês. Agora eu quero para ter vivência com a língua e tentar inglês fluente. Muito bom. Muito bom, Andrei. Muito bom. É isso aí. Você tá no caminho certo. É só uma etapa de cada vez, você vai ter muitas realizações, eu tenho certeza. Queria te agradecer por ter participado aqui com a gente, ter participado do sorteio. Com certeza, eu e a minha tropa. Valeu, Andrei. Obrigada. Valeu, gente. Tchau. Até mais.